Vinde com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Quer que um dia receba nos céus a coroa do me dará Deus. Digno de glória de honrar nosso Deus, né? Que esse dia sempre nos está nos alcançando pela misericórdia do Espírito Santo, pelo poder de Deus nas nossas vidas. Segundo, quero agradecer a irmão João, a sua casa, que liberou que Deus, né, na sua casa, a cada um de nós nos recebeu muito bem. Isto é que a Bíblia fala, né? União, a paz, a comunhão uns com os outros. Eu sei que ainda não estou perfeito, como deveria amar o próximo como a si mesmo, mas eu creio na palavra de Deus, que estou buscando a face dele. Eu creio na palavra de Deus, que eu posso chegar àquele homem perfeito que o Senhor Jesus quer, que cada um de nós chegue. Não aborrecendo não aos outros, mas sim entender a falha do outro, entender o momento que ele está triste, entender a dificuldade que ele está, não somente apontar o dedo, mas sim entender aquele momento que aquele irmão está passando pelas aflições, buscar porque aquele irmão está passando por necessidade, está com ignorância, buscar a raiz onde está, por causa que ele está usando aquela forma que não é a forma do Espírito Santo de Deus, a comunhão de Deus, a misericórdia de Deus que tem que estar em nosso meio. Esse é um outro grupo, líder Sonivon. Então esse é meu testemunho. Hoje aqui cada um está dando o seu testemunho, a gente está se conhecendo aqui quando Jesus entrou na vida de cada um. E na minha vida foi, eu contendia quanto crente e Deus entrou na minha vida e me quebrou. E hoje eu sou um. Quando eu ia dos crentes, eu não gostava de crente, hoje é um povo que não gosta de mim. Alguns, né? Tem gente que não gosta Então, mesmo, não, mas... Pronto, só falta eu. Flaviana, conta aí quando Jesus entrou na sua vida. É, Marita. O meu é bem clássico, do jeito de todo mundo. Santo João aceitou, chegou em casa, leu, né? Disse, Flaviana, você é crente? Eu digo, o quê? Santo João endoideceu. Aí foi, né? Aí Santo João chegou aí e falou, né? Eu vou pra igreja hoje, mas tu não vai não, que eu vou ver como é que é lá. Sabe? Tu não vai hoje não. Aí eu comecei a frequentar depois, né? Fui com o São João, mas ia porque ele ia, não porque eu queria ir, sabe? Mas também quando foi, assim, com uns 3 cultos que eu fui, uns 4, eu obedeci também. Aceitei de verdade, pronto. Aí virou uma família de doido por Jesus. É verdade, irmãos, você vê que às vezes a gente fica, antes da gente estar nessa reunião, na igreja, na casa do Senhor, a gente tinha uma preocupação com o que os outros falavam. Quando eu aceitei Jesus, eu cheguei a falar para o Fabiano, porque eu recebia muitas informações do pessoal, dizia, rapaz, o pessoal dizia, crente é isso, crente é aquilo. O pessoal falava coisas e nem sabia a verdade. Por isso que Jesus disse, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu cheguei para Flaviano e disse, Flaviano, você não vai hoje não, Flaviano, deixa eu ir hoje, porque lá tem um negócio estranho, uns aleluia, umas coisas lá, entendeu? Então eu fui, mas eu vi que a coisa era totalmente diferente do que o pessoal criou, da imagem que o pessoal criou. Amém? Então, gente, a gente tem um material aqui, ó, excepcional, vamos comentar, como eu falei, não é escola bíblica, aqui é assim, vamos debater todos juntos, certo? Assim como cada um deu seu testemunho, como cada um falou do que Deus fez na sua vida, recebeu uma carta que estava escrito: terá direito a toda a riqueza da família real, para que pudesse viver confortavelmente para o resto da vida. Visto que a velhinha não sabia ler, ela simplesmente colocou o pergaminho num quadro e pendurou na parede. Resultado: viveu em extrema pobreza. Anos mais tarde, um amigo descobriu o pergaminho na parede e explicou-lhe sobre a riqueza a que tinha direito, e ela viveu feliz para sempre. A história dessa mulher ilustra a maneira como muitos crentes vivem. Eles têm direito à grande riqueza, mas vivem pobremente. Deus providenciou tudo, o poder e a fortaleza de que você precisa para seguir a Jesus.
e desfrutar a riqueza espiritual que Ele comprou para você na cruz. A maneira de desfrutar essas riquezas espirituais é ter um relacionamento correto com o Espírito Santo. Esse estudo refletimos sobre o Espírito Santo, o que o Espírito Santo pode fortalecer, guiar e mudar sua vida. Amém? Amém. Vocês entenderam, irmãos? Deus dá a gente não vai conseguir. Aí então, para isso, a gente tem que correr atrás. É. Entendeu? Cássio, essa leitura aqui, você viu essa leitura? O que você entendeu sobre essa mulher que tinha essa riqueza e não usufruiu dela? Ficou pobre. Assim, entendi assim, eu passava assim, eu me lembrei assim, quando eu me vendeu esse texto, que tem, assim, mendigo sentado em cima de ouro e não percebe. Olha só que tremendo que o Cássio disse aí, mendigo sentado em cima de ouro. Vocês entenderam Verdade. o peso da coisa aí que ele falou? Às vezes a pessoa que- tem aquele presente de Deus da pessoa, Natasha. e a depois outro fica incluído e não quer entregar. A pessoa igual, assim, eu entender aquela mulher. Aí a pessoa fica por fora, A pressionada. boca na parede, eu não sabia a riqueza Deus que tinha ali naquela quarta, a boca ele na dá a parede. pessoa, ele vem entregar na mão, né? A mesma, E a pessoa mesma vem coisa esperar, é tem vai vários dar crentes que vai pra igreja e fica só ali naquele seu canto. Não sabe a riqueza que tem além do que ele ficar só naquele canto e o que? Dar um glória a Deus. E diariamente na igreja ele não sabe a riqueza que tem além daquele negócio que ele está só sentado. Então essa mulher não sabia a riqueza que tem naquele quadro, que não sabia ler, deixa só lá na parede. É o caso muitos crentes, você vai pra igreja, seja do banco, volta pra cá, do banco. Olha, isso que o tio falou é verdade, mas eu vi um testemunho de uma pessoa um dia que passou 2 anos. E era, você via e fazia as coisas certas. Ele disse, olha gente, dois podem ter e ninguém arrancará de vocês. Amém. Ninguém. É igual o amor, né? O amor. Uma vez que a gente É um dos dons, né? Amar, o dom de amar. Juliana. Tá entendendo, Juliana? O que é que você viu aqui por essa mulher? O que é que essa mulher... Você entendeu que ela estava perdendo exatamente o que na vida dela? Quem diz alguma coisa? Quem concorda com Juliana ou discorda aí? O que você acha? Fabinho, era a felicidade que ela estava perdendo? Eu acho assim, que ela era pobre, né? Lá, o texto diz que ela era pobre, né? Exato. E não sabia ler. Então ela tinha lá no lugar, lá na parede, tinha a chance de resolver os problemas dela, só que ela não sabia. Não sabia como que resolver tudo. Ela não sabia ler. Mas ela tinha a solução, mas não sabia como usá-la. Usá-la, né? E às vezes ele tem, ou assim, tem como conseguir o dom do Espírito Santo, ele tem lá dentro a chave para ter o Espírito Santo e não sabe como usar. Kelly, Contrauana, Johnny, Arilane, Marcelo 2, Laís, Geneilson, esse menino eu conheço. Ei, peraí, então vou me apresentar, meu nome é Hugo. Agora é a senhorita aqui. Carlinha, e você? Ô, Carlinha. É a mocinha. Chegou mesmo na hora que a pessoa vai falar. Bom, minha semana foi bem tranquila. Não tenho aula. Um pouco. O quê? Mas não tá estudando? Não. Ô Cris, que é isso? Só na quinta-feira que eu fiquei meio triste que a gente não pôde ir pra Patos. Só que o carro pifou. Morreu. Ficou travado no meio da estrada. Eu e o Valério gritando no meio da estrada. Mas depois a gente viu assim como um livramento de Deus que se a gente fosse mais pra frente poderia ter acontecido alguma coisa. É. E só esse final de semana, começou ontem mais ou menos, que eu comecei a ficar gripada e ontem tava muito mal. Não foi uma semana tão agradável. Ah, mas pelo menos a gente vai sair com alguma coisa da Thaís, gripe. Não, isso não. É, se apresente e apresenta o... Meu nome é Thaís, Ana Kelly, Johnny, Arilane, Marcelo, Laís, Geneilson, Hugo e Carlos. Cada um tá falando um nome aqui, assim, repetindo dos outros pra decorar. Quem é a senhora?
Quer dizer, Eu- como foi a senhora? Minha semana foi assim. Domingo teve a escola bíblica, as coisas do projeto. Foi pra mim uma semana corrida, mas boa, porque eu aproveitei muita coisa, eu aprendi muita coisa essa semana. E se quiser pode fazer pergunta pra mim também. Aí, deixa eu ver. Na segunda, não deu tempo pra me fazer nada. Foi muito corrido pra mim. Teve aula? Não. Teve aula? Não. Se você não sabe. Não. Teve aula não. Mas foi corrida esse dia, meu Deus. Deixa eu ver. Aí eu li o quê? Li em Gênesis, só o capítulo 1. Foi. Só um. Não, oxi, nós já estamos no 21. Foi o 21, meu Deus. Aí, pronto, só li isso. Quando foi na terça. E eu entrou na casa dela pra ajudar com alguma coisa, dar uma cesta básica, alguma coisa lá. Viu na parede, meu amigo. Aí ele pegou, viu a importância daquilo e explicou a velhinha sobre a riqueza a qual ela tem direito. Conclusão, quando ela descobriu, ela viveu feliz para sempre. Filho. É o seguinte, meus irmãos. A história dessa mulher ilustra a maneira de como muitos crentes vivem. Eles têm direito a grandes riquezas, mas vivem pobremente. Deus providenciou todo o poder e fortaleza de que você precisa para seguir a Jesus e desfrutar as riquezas espirituais que Ele comprou para você. Nós estamos relatando agora. Refletiremos sobre como o Espírito Santo pode fortalecer e guiar e mudar sua vida. Isso aqui vai tratar sobre isso. Como é que o Espírito Santo vai agir? Ele vai te fortalecer, vai te guiar e vai mudar a sua vida. Como? Eu vou fazer essa pergunta aqui rapidamente para uma pessoa. Vou escolher Genailson. Em breve as palavras e... Deixa eu ver. O que é que te dominava? Satanás. Não, assim, o pecado em geral a gente sabe que já dominava a gente. O ego já sabe. Vou falar tudo. Não, uma coisa assim, complexo de inferioridade. Você fala. Fala isso mesmo, né? Você tinha, antes de você se tornar crente, você tinha. A gente via. Tinha angústia, né? Angustiado, né? Ana Kelly, qual era o poder, antes de você se tornar crente, qual era o poder controlador de sua vida? Ignorância. Era ignorante, né? Deus já te libertou disso? Já. E você? Pelo jeito. Graças a Deus. Olha só. Vamos estar abrindo... Quarta casa, quarto grupo familiar. Vai, Valéria. E receber do que é meu, e vos anunciar. Mais um pouco de tempo, e já não me vireis. Um pouco mais, e me vireis de novo. Por enquanto, vou para o Pai. Diz, porque que ele diz. Jesus recebeu o que desejava. Interrogá-lo e perguntar-lhe. Vos interrogais uns aos outros, e a respeito disso que vos disse. Mais um pouco de tempo, e já não me vereis um pouco mais, e me vereis de novo. Em verdade vos digo que chorareis, em vós lamentarei, mas o mundo se alegrará. Ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá. Então vamos sabe. É o seguinte, quando Jesus anunciava que ia partir deste mundo, como se sentem os discípulos e por quê? Como se sentiu eles? Triste. Eles ficaram? Triste. Vô Damião, concorda com ela? Eles ficaram tristes, né? Quando Jesus falou que ia. Irmã Zé Fia, entendeu? Quando Jesus falou que ia partir, como que os discípulos ficaram? Ficaram felizes? Ficava feliz, ficava... Não, dentro da leitura do que ela leu. Nessa aqui, né? Sim, quando Jesus disse que ia partir, né? Eles ficaram tristes ou felizes do que ela leu? Ficava feliz. Sim, eles ficaram tristes, como a leitura que ela leu. Se Jesus ia partir, ficava triste.
Jesus. E você? Mas você pega o bigu, não tem a resposta do outro. Ficava triste. Eles ficavam estar com Jesus. Aí Jesus ia embora, eles ficavam lá, mas eles queriam estar com Jesus. É isso? Concorda com as palavras? E eu? Sim. Sim o quê? Então, a pergunta está aqui. Quando Jesus anunciava que anuncia que vai partir deste mundo, como se sentem os discípulos? E por quê? Né? Veja os versículos 20 a 22. Só o 20 e o 22, desse mesmo capítulo que você estava lendo. De 20 a 22. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Sabe todas as coisas. Antes das coisas acontecerem, Deus já sabe. Né? Então Deus é onisciente. Ele é onipotente por quê? Alguém sabe por que é que Deus é onipotente? Porque ele não pode fazer nada para o nosso futuro. Ele sabe do nosso futuro, mas ele não, assim... Ele sabe do nosso futuro, mas aquilo é uma coisa que já vem pra gente. Ele não pode. Não é. Ele tudo pode. Onipotente. A mesma coisa que ele sabe todas as coisas, ele é onipotente porque ele tem todo poder. Ele não disse no Evangelho, né? No final de Mateus, ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Né? Todo poder me foi dado no céu e na terra. A chave está na mão de quem? Jesus, né? Ele tomou a chave, né? O poder da morte, tu tá agora, todo o poder está com Jesus, né? E ele é onipotente, né? E ele é onipresente, por quê? Deus é onipresente. Porque ele está em todos os lugares. Né? Então, aqui está dizendo assim, ó, vou repetir a pergunta. Por que para nós é melhor ter o Espírito Santo ativamente presente do que ter Jesus fisicamente aqui na terra? Vocês querem lembrar em Filipenses para vocês que Jesus está lá em Filipenses, acho que 2:9, diz assim, que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se, né, dos seus atributos, né, de onipotência, onipresença e onisciência. Ele se esvaziou disso aí e se tornou como um de nós. Né? Jesus não era homem, né? Ele não se tornou como um de nós. Ele não se tornou homem, ele nasceu como eu nasci, como você nasceu. Jesus andou, se cansou, teve fome, trabalhou, né? Teve que estudar, pregou o Evangelho. Então, para Jesus ir para Galileia, ele estava na Judéia, para ir para Galileia, tinha que fazer o quê? Para ir lá, para Galileia. Tinha que andar. Ele tinha que andar. Quando ele sentou-se debaixo lá da árvore, lá no poço de Jericó, né, de Jacó, no poço de Jacó, que a samaritana veio pegar água, diz lá o texto que ele estava cansado, né, e ele sentou. Então, entenda a pergunta aqui, vou repetir. Por que para nós é melhor ter o Espírito Santo ativamente presente do que ter Jesus fisicamente aqui na Terra? Alguém? Vocês entenderam? A pergunta entenderam. Ela não entendeu. Damiana. Por que é melhor ter o Espírito Santo ativamente presente do que ter Jesus fisicamente? Eu entendi assim, que o Espírito pode mover dentro de nós e pode fazer com que a gente haja de acordo com o que Jesus quer, com o que Deus quer. É isso? Porque ele está agindo ativamente na onisciência, na onipotência, enquanto que Jesus, ele não quis usar esse atributo, ele se tornou homem, limitado, em forma de homem, certo? Então, ele não usou os atributos dele, de ser onisciente, não. Quando ele cansava, ele estava cansado mesmo. Enquanto que o Espírito Santo não se cansa. Né? Quando ele perguntava alguma coisa, certo? Porque Jesus estava limitado ao tempo, ao horário. Né? O Espírito Santo não. Está entendendo? Então, por isso, hoje não. Jesus, ele não está limitado, mas
naquele momento, fisicamente como ele veio, sim, ele era limitado. Então a pergunta que ele está dizendo aqui, por que para nós é melhor ter o Espírito Santo ativado para poder entrar lá dentro? Porque se você entrasse a deixar, fazia o que com ela? Matava ela. Matava ela. Se fosse andar, pisava nela, né? Esmagava ela. Sua voz, em falar, o som, o vento que saía da sua boca, jogava elas longe. Não é verdade? Porque alguém já assistiu as aventuras de Gulliver, né? Não sei se foi alguém já assistiu, só eu que sou velho aqui, mas eu achava muito bacana, porque ele chegava num lugar onde ele era um gigante. E as pessoas, para tratar com ele, tinham que falar devagar, porque senão o vento da boca dele jogava o povo longe, que era bem pequenininho diante dele. Mas, então, esse exemplo que eu estou te dando, para você falar com ela, na linguagem dela, e estar ali misturado com ela, você tinha que se tornar uma formiguinha. Foi o que Jesus fez, certo? Jesus, sendo Deus, olhou para nós, esse formigueirozinho aqui, essas formiguinhas diante dele. Se ele viesse no poder, na glória dele, assim, né, sendo Deus, então não daria para ele conversar com a gente, para ele andar com a gente, porque Deus é grande, né? Então, ele se tornou como um de nós, como uma formiguinha. E veio, nasceu de mulher, comeu, ele chorou como a criancinha estava chorando aí, né? Ele teve que estudar, né? Ele teve que andar, trabalhar, ele aprendeu profissão, né? De marceneiro, trabalhou com o pai dele, ele foi criança, foi adolescente, ele foi adulto, ele foi tentado. Então, quando você vai a Jesus e fala da sua dor, eu pedi aqui no começo aqui, perguntei assim, qual era o pecado que dominava, qual era o que te dominava no início? Cada um falou aqui, né? Era a mentira, outro era o egoísmo, outro era a solidão e tal. Quando você vai a Jesus, que fala de dor, fala de sofrimento, fala de rejeição, Jesus sabe o que é isso, não por informar só, por ser informado. Ele sabe porque ele passou na pele. Ele foi humilhado pelos próprios irmãos dele. Pode ler lá em João que você vai ver. Os irmãos dele humilhou ele, não acreditavam nele, certo? A cidade que ele morava não acreditaram nele, humilharam ele, certo? Discípulos dele traíram ele, como Pedro, Judas, né? Então, se você falar de traição, eu fui traída por fulano, Jesus sabe o que é ser traído. Se falar de dor, de passar necessidade, Jesus sabe. Porque ele, para nascer, teve que nascer numa manjedoura, porque não deram lugar para ele nascer. Então, o que você for a Jesus para falar para ele, ele sabe, porque ele passou na pele. Nós vimos no estudo lá o Gilberto dizendo, Jesus, a morte de Jesus como foi, né? Morreu por asfixia, né? Para não poder subir, para respirar. Você já pensou, já parou para pensar? Pregado numa cruz, tentando buscar o fôlego lá em cima e não poder? Alguém já parou para pensar nisso? Jesus passou tudo isso. Mas tudo isso por mim. Ele me ajudou de uma forma que eu tenho certeza que só foi ele mesmo que agiu por mim. E pelo fato dele ter agido na minha vida, da maneira que ele agiu, e o amor que ele sentiu por mim, foi que me despertou. Amém. Antônio? Sim. Vou repetir a pergunta. Deixa eu me achar. De que maneira você experimentou essa atuação do Espírito Santo antes de se dedicar a Jesus? Como foi isso? Assim, eu sentia vontade, sentia um vazio dentro de mim. E eu pedi a Deus, Deus, faz uma coisa melhor na minha vida, muda a minha vida, eu não quero mais essa vida. Cheguei até um momento assim, pensei em suicídio, porque eu não aguentava mais aquela vida, eu não aguentava mais viver aquela angústia, aquela coisa, eu não aguentava mais viver tanta aflição. Eu digo, Deus, muda a minha vida. Eu quero mudar, eu quero te servir. E chegou um momento que, assim, Deus me enviou Missilene, ela pegou pra mim, eu resolvi a igreja e aceitei. Amém. Graças a Deus, eu estou aqui. Não quero desistir, não, quero continuar em frente. Amém. Amém. Manzefinha, de que maneira você sentiu a presença do Espírito Santo na sua vida? Antes de eu vir para Sim. aqui. Antes de eu vir para aqui, eu saía para um canto, na mesma hora dava vontade de voltar. Sim. Eu não achava, olha, se eu via tocar, para mim era mesmo que eu
não está escutando nada. Olha, nada prestava, nada prestava. Agora, depois que eu estou na igreja, eu tô tão satisfeita no mundo, graças a Deus, pedindo a Deus que me dê saúde e a minha família e a todos da igreja. E quando é o dia de eu vir para a igreja, eu chego assim com essas coisas bem ligeiras para chegar a hora. Tá bom. Para chegar. Fala, Aparecida, tá bem? Como foi? Ó, vou repetir a pergunta. De que maneira você experimentou essa atuação do Espírito Santo antes de se dedicar a Jesus? Como foi seu primeiro contato, assim, sentindo a presença de Deus, do Espírito Santo na sua vida? O agir de Deus na sua vida, como foi? Deixa eu trocar as pernas lá. Como foi que Deus lhe alcançou, assim? Quem falou pra você? Diga aí. Quem falou do amor de Deus para você entendeu a palavra, você aceitou Jesus e... É irmão Antônio. Hã? Irmão E o Antônio. que você acha? Antônio, né? Aí você sentiu que aquilo era de Deus, sentiu que era Deus lhe chamando e aí tomou uma posição. Deu paz. Deu paz no seu coração. Deu. Certo. Aí você entendeu, isso aqui é de Deus, né? É. Não dá ouvido, né? Tá bom. Tony, ou Damiana? Bom, é que assim, eu pecava, só que me dava vontade de arrepender, só que eu me arrependia, só que eu sentia como se eu não tivesse arrependido. É confuso, sabe? Só que eu chorava e pedia a Deus para me arrepender. Era assim, sabe? Aí eu sempre buscava me aproximar de Deus. Sempre sei disso lá na igreja, né? Eu tento por imagem, por outras coisas, sabe? Mas eu não tentava por imagem, eu tentava pra Deus mesmo. E eu tentando, sabe? Só que eu nunca conseguia. Aí o Lucilene chegou lá e falou pra mim, me convidou, eu fui. E lá eu senti, o Espírito Santo me convenceu que eu estava pecando e que eu precisava se arrepender ali já. Aí, graças a Deus, eu estou muito feliz. Loira Bela, fala aí. Repeta aí. A pergunta. De que maneira você experimentou essa atuação do Espírito Santo antes de se dedicar a Jesus? De que maneira? Ele dando paz para o meu coração. E é porque eu não sei explicar bem. Não, eu aceitei primeiro, você ficava um pouco rebelde. É, Teve um dia mas... que você sentiu, mano. Então é para contar o testemunho. Ó, aqui, ó. De que maneira? De que maneira você experimentou essa atuação do Espírito Santo? Porque você teve um ano frequentando uma Que igreja. tocou mas o seu coração Não tinha nada do naquele Espírito dia. Santo na sua vida, não era verdade? Você não já contou até para a igreja? Isso, então, tinha as pessoas, né? E eu mostrava para as pessoas ser uma coisa e eu não era nada do que eu era completamente assim, eu era outra pessoa, como eu tinha um vício, né? Que eu fumava muito e eu sentia que aquilo me incomodava. Mas eu não queria deixar, porque eu tava sempre querendo agradar as pessoas, mas aquilo me prejudicava muito, eu via que me prejudicava, mas não queria deixar, e eu via que aquilo incomodava. Aí quando foi um belo dia, eu botei para fora tudo que eu sentia, e que eu não queria mais, eu queria servir a Jesus, e que como nós somos o templo do Espírito Santo, então ele tem que estar limpo para servir a Deus. Então, e comecei a ver que tinha união na igreja, tinha paz, tinha amor, as pessoas tinham amor um pelos outros. Então isso foi o que foi me achegando para Jesus. Irmã Francisca, chegou agora, mas diga aí, de que maneira a senhora, você experimentou essa atuação do Espírito Santo na sua vida, antes de se dedicar a Jesus? Para mim foi especial, né? Ele foi primeiro e eu não ia, e depois eu fui a visitar e comecei gostando, gostando se alimentando. e me alimentando, que eu vivia muito vazia, que não ia em igreja nenhuma. Sim. Aí comecei indo, aí Deus tocou no meu coração, aceitei Jesus.
Me batizei e sou muito feliz. Amém. Foi. Senti o Espírito Santo de Deus me chamando, né? Dizendo, eu estou aqui. E eu estava pensando até em suicídio também. E dali por diante eu entreguei minha vida a Jesus. Confessei publicamente, assim, 9 horas da noite, numa calçada lá em Patos, eu falei assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer o que a Bíblia me disser, e a partir de hoje eu vou ser um crente. Eu falei isso pra mim, assim, só eu, sozinho. Falei isso e me enfiei na Bíblia, lendo a Bíblia. Eu li os evangelhos, acho que dentro de um dia eu li os evangelhos, tudinho, conhecendo Jesus. E foi daí por diante que Deus começou a mudar a minha vida, foi minha experiência, minha primeira experiência com o Espírito Santo de Deus.